Fala turma, tudo bem com vocês? Professor Jonathan Rodrigues aqui do canal Regionalizando-se. Muito obrigado por você estar aqui. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, deixa seu like e deixa algum comentário caso você tenha tido alguma dúvida ou você queira opinar sobre algo, beleza? Hoje a gente vai fazer uma parada aqui no conteúdo do oitavo ano e a gente vai fazer uma retomada sobre os conteúdos aí que a gente aprendeu até agora, até começar ali crescimento, conceitos demográficos, quer dizer, a gente vai aprender novamente, a gente vai dar uma revisada sobre a questão do capitalismo, do socialismo, da Guerra Fria, né? A gente vai aprender e vai revisar esses conteúdos aí, vai analisar mais precisamente. Então, se você tinha ficado com alguma dúvida de repente, você vai tirar agora, ou se você ainda tiver com dúvida, é só colocar nos comentários que a gente vai correr atrás aí para responder, tá bom? A primeira coisa que a gente aprendeu foi sobre um mundo dividido, né? E a gente aprendeu que existia uma divisão no mundo que foi bastante importante e bastante expressiva, que foi a divisão do mundo bipolar. O que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, ali em 1945, dois grandes países se tornaram vencedores da guerra. Um deles era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o outro era os Estados Unidos. Eles dois eram bastante ricos, tinham vencido a guerra e estavam com bastante poder ali naquela época. Só que aí eles começaram a disputar entre si para ver qual era o sistema econômico melhor. Afinal, os Estados Unidos adotavam o sistema econômico capitalismo e a União Soviética adotava o sistema econômico do socialismo. E aí a gente vai aprender sobre essa diferença de capitalismo e socialismo. Basicamente era uma disputa por influência, era uma disputa fria, sem sangue, sem precisar um confrontar o outro diretamente, com armas, com bombas. Isso não aconteceu, né? Mas era uma disputa por influência. A gente sabe que nos bastidores, né, digamos assim, Estados Unidos e União Soviética apoiaram algumas guerras menores, né, que aconteceram posteriormente a isso. Mas eles entre si diretamente não tiveram nenhum tipo de conflito armado. Era apenas uma disputa ali por uma influência. Eu até dei o exemplo de que era parecido com dois alunos disputando o coração da sala, né? E cada um dava um presentinho, inventava alguma coisa nova, e aí eles diziam, olha, eu sou melhor, fica do meu lado, e o outro dizia, olha, eu sou melhor, fica do meu lado. E basicamente era isso. Agora a gente vai falar, basicamente assim, sobre a diferença entre capitalismo e socialismo. O capitalismo, defendido ali pelos Estados Unidos na Guerra Fria, é o sistema que o Brasil hoje vive. O sistema de propriedade privada, o sistema de liberdade individual, o sistema econômico onde cada um tem aquilo que pode ter, né? E se cada um pode ter aquilo que pode ter, automaticamente algumas pessoas têm e outras pessoas não têm. Porque se um tem e o outro não tem, automaticamente o capitalismo ele é desigual. Mas aí ele defende, por exemplo, a livre concorrência. As empresas, elas são privadas, ou seja, existe alguém que pagou e construiu aquela empresa e aí possui aquela empresa e tem o lucro, né, para que ela possa ter para si a riqueza. Então, o capitalismo basicamente é isso, né? O capitalismo é a propriedade privada, é o meu e o seu, né? Existe essa diferença. E aí, o capitalismo ele tem algumas fases ali, né? Mas aí a gente não vai entrar nesse mérito porque tem um vídeo explicando as fases do capitalismo. É só você retomar o vídeo, mas ele tem um processo evolutivo, né? Que começa ali, por exemplo, do capitalismo mercantil ou mercantilismo ali na época das grandes navegações, e ele vai até agora, por exemplo, no capitalismo informacional, né? Que tem toda essa questão aí da coisa do dinheiro que a gente nem vê, né?
E existem várias outras características que a gente pode citar a respeito, tá bom? O socialismo defendido pela União Soviética, ele basicamente ele é oposto ao capitalismo, né? Ele defende o fim das classes sociais, ou seja, o fim da desigualdade. Ele defende ali a questão da propriedade pertencente ao Estado. O Estado determina, né? O Estado comanda, ele é soberano, ele domina a economia, e todas as empresas elas são estatais, ele domina a sociedade, ele faz essa distribuição da riqueza entre as pessoas. Então, basicamente é isso. O socialismo ele vai defender a igualdade, todo mundo tem que ter a mesma coisa, e quem vai distribuir é o Estado, ou seja, aquele poder ali soberano sobre a nação. É diferente, né, do capitalismo. O socialismo ele vem como uma reação ao capitalismo que tentava alcançar um estágio mais avançado, que era o comunismo, que, como eu falei na aula, quando eu citei o socialismo, como eu falei na aula, o comunismo seria um próximo estágio do socialismo ali, né? E que não foi alcançado, né? A gente sabe que ele não foi alcançado. Mas aí, como eu falei, você entra lá, para entrar nesse método, você entra lá no vídeo e assiste novamente a diferença basicamente ali de socialismo para comunismo. Pois bem, esses dois sistemas eram defendidos de um lado por Estados Unidos, o capitalismo, e de um lado o socialismo defendido pela União Soviética. Existe toda essa questão aí, alguns países adotam o sistema socialista, começam a apoiar, só que aí a Guerra Fria ela é caracterizada por uma coisa chamada corrida armamentista. Na verdade, são duas coisas: a corrida armamentista e a corrida espacial. Muita coisa relacionada ao poder bélico, ou seja, as armas, foi inventada, foi produzida na época da Guerra Fria. Porque os países eles queriam mostrar que eles tinham mais poder, e aí eles inventavam muitas armas, avançavam muitas armas. A mesma coisa acontecia com a corrida espacial, onde a gente tem o primeiro homem aí à Lua, o primeiro homem aí ao espaço e etc. Só que aí o que acontece? O socialismo, devido ao fato de ele ter esse dinheiro, mas ele está gastando com essas duas corridas, com a corrida armamentista e com a corrida espacial, ele acaba gerando pobreza na população, porque ele não estava mais focado ali em distribuir, alimentar a população, mas somente nessas corridas aí para poder disputar a influência com os Estados Unidos. O que causa uma série de conflitos internos, uma série de revoltas internas e o seu enfraquecimento. Principalmente ali em 89, quando o Muro de Berlim, que dividia a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental, sendo a Alemanha Oriental socialista e a Alemanha Ocidental capitalista, ele é derrubado em 1989. Isso marca a queda ali do socialismo, que vai configurar, vai ocasionar no fim da Guerra Fria, quando a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, se desfaz em 1991. E aí a gente tem uma espécie de perda da guerra pelo socialismo, né? Pela União Soviética ali, ela basicamente perde a guerra, que foi, como eu falei, uma guerra fria, uma guerra sem conflitos, né? Mas que teve toda essa questão aí da influência. Basicamente, o aluno do capitalismo conseguiu conquistar a turma, né? E a gente tem, por exemplo, aí antes a gente tinha uma questão da ordem bipolar, porque ela tinha dois polos, e aí a gente passa a ter uma ordem ali de caráter multipolar após essa dissolução, né? Porque a gente tem ali agora vários polos mundiais de influência, de grande influência econômica, política,
que hoje são diversos, né? O Japão, a Alemanha, a França, os Estados Unidos, né? E aí hoje um país socialista que tem determinada influência no mundo, a China, né? E aí a gente aprende, por exemplo, uma espécie de duas regionalizações, né? Que foi um outro assunto que a gente trouxe. A primeira regionalização é a regionalização histórica, né? Aquela regionalização feita pela Europa ali no período das grandes navegações, né? E aí quando ela descobre a América, quando a Europa descobre a América, ela chama a América de Novo Mundo. Porque qual era o Velho Mundo? O Velho Mundo eram os continentes que já eram conhecidos, né? Que era basicamente a Europa, a África e a Ásia, que tem uma história aí muito antiga, né? Mas a gente deve lembrar que já existiam pessoas nesse novo mundo. Então essa visão é uma visão eurocêntrica. O que é uma visão eurocêntrica? Que coloca a Europa como centro do mundo, né? É uma visão para os europeus. Os europeus veem essa divisão, né? E aí a gente tem a Europa, né? A África e a Ásia como sendo o velho mundo. Quando a América é descoberta ali no século XV, século XVI, a gente tem o novo mundo. E quando eles descobrem as terras que ficam ali na Oceania, na Austrália, Nova Zelândia, aí eles chamam essa terra de novíssimo mundo. E aí a gente tem uma visão totalmente eurocêntrica e uma regionalização que a gente chama de regionalização histórica, beleza? Que ela foi histórica, ela foi relacionada ao contexto histórico que aconteceu, as dominações ali, tá bom? Lembrando sempre que essa é uma visão eurocêntrica. E aí a gente tem uma segunda regionalização importante, que é justamente a regionalização da Guerra Fria, onde os países estavam divididos em primeiro, segundo e terceiro mundo. O primeiro mundo eram os países capitalistas, o segundo mundo, os países socialistas, e o terceiro mundo, os países subdesenvolvidos, ou seja, aqueles países pobres, né? Por isso que você já deve ter ouvido falar que o Brasil é um país de terceiro mundo. Só que depois da Guerra Fria, essa regionalização ela perde sentido, porque não vai existir mais aquele segundo mundo. Existem pouquíssimos países hoje que se mantêm socialistas. Então essa regionalização ela meio que perde sentido. Mas existe uma outra regionalização que perdura até hoje e ela é muito importante para a gente compreender a desigualdade entre os países, um país sendo mais rico e outro país sendo mais pobre. Essa regionalização é a regionalização geoeconômica na linha norte-sul. E a gente vai perceber que essa linha da geoeconomia, da geoeconômica, ela é desigual, ela é torta e ela inclusive faz um resgate ali para pegar a Austrália para o norte. Mesmo a Austrália estando no sul, né? No sul do planisfério, né? E a gente consegue perceber que a diferença básica entre a linha norte e sul, por exemplo, e a linha do Equador, é que a linha do Equador ela divide a Terra exatamente no meio, né? Entre norte e sul. E aquela divisão da linha do Equador, ela é ali permanente, ela não é sinuosa, ou seja, não tem curvas, mas a linha do norte e sul ela tem, porque ela está ali representando e separando os países desenvolvidos dos países subdesenvolvidos. Então ela pega lá em cima para poder colocar o México ali na linha sul, do lado sul da linha, né? E aí ela passa ali pela América, pela África e faz um corte ali, né? Uma descida, um movimento de descida para pegar a Austrália ali para o lado norte da linha, né? Basicamente essa divisão é entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. E a gente falou também, com certeza, sobre os países em desenvolvimento. A gente citou a Índia, a China, o Brasil, né? E também a África do Sul como países que estão em desenvolvimento, né? São países que estão em destaque, né? São países que hoje eles estão com algum destaque econômico, com algum destaque social,
É importante a gente saber que isso não é uma questão de fase, né? Por exemplo, o país não é subdesenvolvido, está em desenvolvimento e vai virar desenvolvido. Não é assim, porque existem muitas outras coisas envolvidas aí. Mas a gente tem que saber que esses países eles estão com destaque, eles são chamados também de países semi-periféricos, né? E esses países eles têm algum destaque, só que outros indicadores acabam colocando eles para baixo. É o caso do Brasil, por exemplo, que tem uma economia muito forte, mas outros indicadores sociais muito baixos. E falando de indicador, a gente vai citar um bem importante que é o IDH, que basicamente determina ali se o país é desenvolvido ou subdesenvolvido. Para você ter uma ideia, o Brasil, mesmo tendo uma economia muito forte, atualmente está na 84ª posição de IDH do mundo. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, ele é calculado a partir de 3 âmbitos da sociedade: a saúde, que é a expectativa de vida, a educação, que é a expectativa de anos de estudo ou tempo de estudo médio, e a renda per capita ali, a renda por pessoa, né? E aí a gente tem esses 3 indicadores que fazem um cálculo. Esse cálculo vira um IDH que vai de 0 a 1, sendo 0 muito baixo e 1 muito alto. Países como a Noruega, por exemplo, tem um IDH extremamente alto. E países como o Níger têm um IDH extremamente baixo, beleza? O Brasil está no IDH alto, né? Mas ainda está atrás de muitos e muitos outros países, na posição 84 aqui. Dito isso, a gente fez a nossa retomada rápida aqui dos conteúdos, a gente resumiu aqui em basicamente 17 minutos todos os conteúdos que a gente aprendeu até agora, tirando, claro, os conceitos demográficos, mas aí a gente vai continuar aí o assunto. A gente já falou sobre conceitos demográficos, a gente já falou sobre essa questão aí da desigualdade e a gente vai continuar avançando aí. Mas antes eu precisava fazer essa pausa, precisava fazer essa retomada dos conteúdos aqui para que você pudesse lembrar e relembrar das coisas que você aprendeu anteriormente, tá bom? Muito obrigado, deixa seu gostei, seu comentário e forte abraço. Tchau, tchau.